Bom, mas falando sobre metas, Ah, até divulguei as minhas aqui, agora deixei você quer as públicas. metas reais. Observem o seguinte, eu não coloquei nenhuma meta para 12 meses, que é um absurdo. Vou fazer 20 barras. Poxa, eu fechei ano passado fazendo 18. 90 flexões, eu fechei fazendo 72. 5 turmas dos cursos, dá para lançar faturamento mais alto. Eu tenho as maneiras de atingir esse número. Então não tem nada que é tão desafiador. E você gosta de botar, por exemplo, metas audaciosas, João. Sim. Eu gosto também, mas não para períodos tão curtos de um ano. Eu tenho a minha meta de 10 anos, por exemplo. Né? Tornando público aqui. Posso tornar público? Que medo. Se tudo der certo, dentro dos próximos 10 anos, eu sou bilionário malvadão. Que medo. Essa é a minha meta de 10 anos. Eu tô pensando só no trabalho que a gente tem que fazer durante esse tempo todo. Essa é audaciosa. Porque eu Mas entro vocês nessa definem meta, né? também, vocês têm metas de mais de um ano hoje na vida de vocês? Vocês estão acompanhando? Tipo, há 5 anos atrás eu defini uma meta e hoje eu tô no 3º ano indo pra isso. Tem como compartilhar um pouco com a gente? Eu tenho. Eu tenho uma meta de 4 anos. E por que 4 anos? Porque é um ciclo olímpico, então eu coloco essa premissa das Olimpíadas e tal, né? Então uma meta que é profissional. E eu falei, eu vou me dar 4 anos para eu atingir isso aqui. E aí eu preciso, por exemplo, é ser um expoente internacional. Você botou essa meta quando? Ano passado. Ano passado? Ano passado. Eu me dei 4 anos. E aí, Nossa. então... É. Tranquilo, gente. 4 anos. Pô, então uma coisa, é uma questão internacional, o inglês tem que estar fluente, mano. Não vai acontecer da noite pro dia. Exatamente. Fluente, cara. Fluente. Eu tenho que falar da mesma forma e confiança que eu falo a língua portuguesa. Eu coloco assim também. Eu coloquei uma meta ambiciosa esse ano, que é fazer um evento num estádio. Já tem E a- data, inclusive, né? Então, a primeira coisa que eu faço, eu agendo e depois eu planejo. Tem gente que planeja para depois agendar. Primeira coisa que eu fiz, eu liguei pro Allianz Parque e falei, qual a data que você tem para dezembro? Ele falou, nenhuma. Eu falei, para novembro. Ele, nenhuma. Eu falei, tá porra. Suando já. Aquela gorda, né? Aquela lágrima, aquele só gordo. Eu falei, outubro. Ele, nenhuma. Setembro. Ele, nenhuma. Caramba, mas quem tá fazendo tanto de evento nesse Allianz Parque, Ali, cara? agosto, ele, uma. Eu só tenho uma data até o final do ano e é só em agosto. Falei, que dia? Ele, 27. Falei, é minha. Não tem ainda o quê? Ainda tem bem a que você falou data pra já. eu botar na minha agenda. 27 de agosto, já agenda. Peraí, deixa eu botar na minha agenda. Congela. Vai ser o quê? Não sei. Mas tá Quando? marcado. 27. Eu vou Onde? tá. Allianz Parque. Quem? Não sei. O quê? Não sei. É assim. Aí eu coloquei a data, eu queria pra dezembro, cara. E, pessoal, é real, tá? Tem um print no grupo de WhatsApp lá. A data tá agendada. O quê? Eu vou Não marcar na sabemos minha ainda. agenda, Não porque tem certamente nome. estou convidada. Se eu não tiver, me Tá lá. convidei agora. E aí, isso faz a minha cabeça pensar de uma maneira mais inteligente, né? Porque no esporte a gente tem o termo que a gente usa, o conceito que a gente usa muito, que é eficiência, que é o trabalho que você coloca versus o resultado que ele te entrega. Então, se eu ficar pensando de maneira piquititica, com as metas piquititica, de uma maneira simples, eu não vou lotar, a gente não vai lotar o Allianz Parque. Então, como que eu posso colocar meu esforço de uma maneira mais inteligente a fim de atingir aquele resultado? Então, eu tenho uma meta de 4 anos, eu tenho uma meta ambiciosa esse ano, e eu tenho uma meta familiar. Que é assim, ó. Os meus filhos vão escolher o esporte que eles quiserem. Aham. Ai, eu já ouvi essa história. Vão escolher. Ou é crawl, ou é costas, ou é peito, ou é borboleta. A minha meta é, cara, daqui a uns 10 anos eu poder Viver de renda dos filhos. viver de renda dos filhos e ver dos moleques nadando. Isso é muito legal. Uma Ah. dica que fica, né? Coloque metas pra outras Pra pessoas. outras pessoas. Isso dá muito certo, assim. É bem interessante. Aí Detalhe, ó, eu vou te dizer, o Bruno faz isso comigo. Ele ainda não tem filhos, né? Aí a Larissa Ele falou faz assim, isso aí a comigo. Larissa fala, mas eles não vão gostar de nadar. Vão sim. Mas eles não vão ser bom. Vão sim. E se não for bom, a gente compra equipe e aí a gente é dono da equipe. A gente vai ganhar, cara. Se a gente não ganhar, eu bato naquele tabuleiro, cai todas as peças. A gente tem que ganhar. A Larissa, cara, para de ser retardada desse jeito. Esse sou eu. Mas, ó, Joel, pra mim são metas conservadoras. As da Malu eu botei bem audaciosas também. Mas assim, Não, tô brincando. 200 flexões. Mas, por exemplo, para prazos maiores, eu acho que é um erro que as pessoas cometem.
geralmente você não encontra pessoas com metas para mais do que 2, 3, 4 anos. A não ser, o cara tá na faculdade, aí ele tem a meta de se formar. Agora, depois que ele tá formado, começa a ficar muito subjetivo. Eu vi várias pessoas que pegaram minha estrutura de metas lá, copiaram, né, e colocaram adaptado para elas. Aí tinha umas metas que já não eram específicas. Ser feliz. Pô, é muito difícil, né? O que é a felicidade para aquela pessoa? Ou tem que fazer tal coisa todo dia, mas é um negócio muito subjetivo. Então, até poderia ser uma meta de esforço. Mas aí eu penso, quantas dessas pessoas têm Por isso que planejamentos assim para sexo, prazos nesse maiores? Caso, dá certo, né? Daria para colocar. Sim. Ajuda na felicidade. Mas para prazos maiores, acho que as pessoas não fazem metas. Então, até o Tony Robbins, ele fala isso. Ele diz que nós superestimamos esses períodos muito curtos, enchemos de metas Sim. e subestimamos o longo prazo. Não colocamos nada ali. E lá atrás, eu só tô sentado aqui porque quando eu tinha 20 anos eu coloquei uma meta que na época era extremamente audaciosa. Eu falei, com 30, eu quero ter R$1 milhão investido. Depois eu descobri que era inflação, eu vi, não dá pra falar que é 1 milhão. Vamos ter que alterar isso pra ser um patrimônio que seja suficiente pra pagar meu custo de vida, a ponto de eu não poder mais trabalhar. Aliás, a ponto de não precisar mais trabalhar, né? O trabalho seria uma opção. E isso eu fiz com 20, sem saber como é que eu ia atingir. Só que eu tinha 10 anos, né? Então eu tinha o ponto onde eu queria chegar e tinha a minha realidade. E tinha uma série de opções pra chegar lá. E acabou que eu bati essa meta com 29 anos. A gente, porque a meta passou a ser sua também, depois que a gente casou. Mas esse ponto da linha de chegada, que eu acho que é o melhor da meta. Tem um termo que eu li no livro do Bernardinho, né? Inclusive um abraço aí pro Bernardinho, temos que trazer ele aqui. É verdade, a gente. Mas ele é muito bom. Craque. E lá ele falava de um termo chamado gradiente score, no Transformando o Suor em Ouro. Que é o seguinte, o simples fato de você colocar uma linha de chegada faz com que você se esforce mais para atingir essa linha. É que nem quando você corre uma maratona, Debs, o pessoal faz um ritmo durante os 42 quilômetros, mas no 195 o cara acelera, né? Não vai fazer diferença nenhuma pro tempo dele no final, mas ele dá aquele gás final. Então se você pega uma meta de 12 meses e você quebra ela por trimestre, sempre no finalzinho do trimestre você tá dando um tiro para tentar bater aquela meta. Uma meta de 10 anos quebrando em metas anuais, a mesma coisa acontece. Todo final de ano você dá um tiro. O meu tiro naquela época, que eu era militar, era pegar o 13º e investir para bater minha meta do ano, por exemplo. Muito Eu nunca gastei R$1 do meu 13º, porque eu sempre pensava nisso. Esse aqui é o tiro a mais que eu vou dar para que eu consiga não só bater a meta, como superar para deixar do ano que vem, por exemplo, mais fácil. Então eu Sabe fazia que isso. Tem uma analogia que eu gosto muito, que eu faço, que é assim, imagina que você comprou uma casa, para falar até desse negócio do prazo de longo, né? Sei lá, 10 anos, 15 anos. Porque as pessoas não pensam nisso, né? Então, hoje o que eu vejo, as pessoas são muito imediatistas. Então, assim, eu quero, Demais. sei lá, eu entrei como trainee na Ambev, mas, assim, você vai me mandar entregar um papel ali na vice-presidência? Não faz parte do meu escopo. Eu não quero. Então, é mais ou menos isso. A pessoa quer entrar como trainee já sendo CEO, sabe? E tem uma analogia que eu gosto muito de fazer, que é assim, imagina que você comprou uma casa e no quintal dessa casa tem tem um jardim ali no quintal. E aí você fala assim, pô, daqui uns 10 anos eu queria que tivesse uma árvore bem grande aqui, que eu pudesse colocar um balanço e eu pudesse me balançar aqui, no meu momento que eu tô lendo meu livro. Tá bom. E aí você tá lá, tomando seu café, o quintal tá ali, e aí, sei lá, seu marido, sua mulher te chama, vai, amor, precisa fazer isso, precisa aquilo, e você vai embora. E aí você começa a ser atropelado pela rotina, você esquece que você queria aquilo. 10 anos depois, você tá na mesma porta, olhando seu quintal, não tem árvore nenhuma, e você pensa assim, nossa, há 10 anos eu queria ter uma árvore aqui. E eu queria balançar aqui nesse balanço. Mas eu não fiz nada para poder plantar essa árvore. Então, assim, eu não fui lá, eu não cavei, não coloquei semente, não revolvi a terra, não tirei pedra, não tirei praga, não sei o quê, não reguei. Então, o que eu vejo é, as pessoas vivem à sombra da pessoa que elas gostariam de ter sido. Então, ela olha 10 anos, eu quero, sei lá, eu quero daqui 4 anos, eu quero falar inglês fluente. Tá, daqui 4 anos, mas ela não faz nada para aquilo. Aí chega 4 anos depois, ela olha para trás e fala assim, nossa, acha o papel. Passou o tempo. Nossa, olha, há 4 anos eu queria falar inglês. E o que você fez? Nada. Então, eu acho que é bem isso, sabe? Eu gosto muito dessa analogia, porque eu falo para as pessoas, gente, começa a plantar a sua árvore, sabe? Vai regar, vai fazer o que você tem que fazer para que você possa chegar nessa meta. Eu falo isso muito para minha filha. Pegando isso que você falou sobre a natação, o Fábio veio da natação. E eu sou uma negação. Eu tenho medo dos bichos, do mar, de pegar no meu pé. Eu tenho pânico de água, de verdade. E aí, quando a Duda começou a nadar, Os bichos eu do tenho mar medo. pegar no meu Eu tô imaginando Mas isso também. Gente, Eu entendo ela. Eu Gente, eu tenho... entendo. Não, ó, quando eu comecei a namorar com ele, aquela coisa, né? Eu já tinha 32 anos, tal, eu queria casar. Daí ele falou assim, vai ter uma travessia lá em Santos, tal. Você quer ir comigo? E eu nadava assim, lá em Brasília, tipo, minha mãe me botou pra nadar.
Aí Na eu falei, piscina, né? vamos, piscina. Eu falei, não, vamos. E eu fiquei só pensando, cara, lá em Santos não deve ter nenhum bicho que vai agarrar no meu pé, eu vou lá nadar. E aí fui lá, não sei o que, a gente desceu, a gente tinha começado a namorar, a largada primeiro era das mulheres. E só depois largavam os homens. Aí eu fui lá, larguei o coração, 152. Aí larguei e tal. Quando eu tava chegando na boia pra fazer, porque fica umas boias, né? Pra quem não sabe da natação, fica umas boias no meio do mar pra você contornar. Sim. Eram só 750 metros, só. Aí eu fui, comecei a nadar e eu rezando. Falei, meu Deus, por favor, não deixa nenhum bicho pegar no meu pé, nenhum bicho. Quando eu fui contornar a boia, um negócio fez assim na minha perna. Tup! Aí eu falei, meu Deus! Que não era um bicho, devia ser só, sei lá. Devia né? ser a Devia ser corda Era da uma boia. corda, A era uma corda corda. da A boia. corda, podia ser um saco. Gente, podia ser qualquer coisa. Vocês não têm noção. Aí eu comecei a nadar enlouquecidamente. Adivinha o que aconteceu? Eu cheguei em Você primeiro. ganhou a prova. Meu, você chegou em primeiro. Eu falei, hã? Eu cheguei em primeiro. Vamos lá pegar seu troféu, não sei o quê. Aí ele falou, nossa, cara, você é muito bom, né? Foi assim, Muito bom. O medo é maravilhoso. e foi assim que Debs ela registrou o recorde olímpico em 750 metros. Mas foi assim que eu conquistei, gente.